Olá, caros amigos e amigas, bem-vindos a mais um programa Onde Deus Chora. Esse programa é apresentado a vocês toda semana pela organização católica ligada ao Vaticano, Ajuda a Igreja que Sofre, a AIS do Brasil. Nós apresentamos para vocês toda semana projetos que nós ajudamos a financiar da Igreja Católica nos lugares mais necessitados do mundo, para aquelas pessoas mais carentes, que mais sofrem no mundo de hoje, quer por causa de miséria, quer por causa de guerras, revoluções, perseguições políticas, perseguições religiosas, como que está acontecendo atualmente no Oriente Médio, onde nós estamos tendo centenas e centenas de mártires em nossos dias. Não são mais mártires, a gente acha que é uma coisa que foi da época do Império Romano, há 2000 anos atrás. Isso acontecendo hoje, no nosso mundo de hoje, em pleno século XXI, pessoas estão morrendo simplesmente porque elas acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo. É um absurdo, mas isso está acontecendo nos nossos dias, no nosso mundo de hoje. E nós queríamos trazer para vocês uma explicação de como e por que isso está acontecendo. Nós vamos trazer para vocês uma das figuras líderes da Igreja Católica no Oriente Médio. É o patriarca de Bagdá, no Iraque, do rito caldeu, que é um rito que é muito numeroso lá no Iraque. Ele é uma pessoa que é muito entendida nesse assunto e vai explicar para vocês o que é esse exército de muçulmanos radicais, fundamentalistas, chamado ISIL, o califato islâmico, como eles chamam. Ele vai explicar para vocês essa situação do Oriente Médio. É um programa muito interessante para a gente entender esses horrores que estão acontecendo no nosso mundo de hoje, lá no Oriente Médio. Com vocês, o patriarca Luiz Rafael Sacco, de Bagdá. Olá, bem-vindos ao nosso programa Onde Deus Chora, onde falamos sobre o sofrimento da igreja pelo mundo. Hoje iremos falar sobre o sofrimento do povo iraquiano. É um sofrimento que clama aos céus. Ele é causado pela violência extrema perpetrada pelo grupo Estado Islâmico, um grupo fundamentalista muçulmano que luta para fundar um califado na Síria e no Iraque. Para nos relatar o sofrimento que os cristãos do Iraque estão passando, nós temos hoje o privilégio de receber em nosso programa Sua Beatitude Dom Luiz Rafael Sacco, patriarca católico caldeu do Iraque. Bem-vindo ao nosso programa, Dom Luiz. Obrigado, Mark. É para mim um prazer estar aqui e poder falar sobre a situação no Iraque e dos cristãos de lá. Muita gente fica confusa com a palavra califado. O senhor poderia nos explicar o que significa? O califado significa um Estado islâmico, isto é, o poder político e o religioso estão misturados. As crenças muçulmanas se tornam leis. O califa é a autoridade suprema no Islã. Foi assim no início do islamismo com a dinastia dos Umayyads e bem depois com o Império Otomano. Atualmente, há alguns grupos que querem estabelecer um Estado islâmico. Será que o Islã está em crise? Será que estamos assistindo a uma crise interna dentro do islamismo? O islamismo está mesmo numa crise, sabe? A Irmandade Muçulmana fracassou no Egito e em vários outros países.
Eles precisam atualizar a religião deles. Eu acho que a solução é separar a religião do Estado. A religião se baseia em princípios imutáveis, enquanto a política busca interesses passageiros. Para ela, não há amigos ou inimigos permanentes. Mas a religião trata da verdade, ela é estável. Eles têm de entender isso. Eu gostaria de voltar para a questão do grupo Estado Islâmico no Iraque. O que é e quem é o grupo Estado Islâmico? O grupo Estado Islâmico é um grupo de muçulmanos sunitas. Eles têm uma ideologia que busca viver o islamismo radicalmente, como ele era no século VII. Eles acham que os governos atuais são corruptos em todas as regiões, explorando a riqueza do petróleo em proveito próprio. Provavelmente, eles os acham moralmente corruptos. Sim, acham que eles não têm moral e que nem têm fé. Eles também acham que o Ocidente é assim, que fracassou. Eles temem que o seu povo muçulmano está em perigo de perder a sua identidade. Em consequência, eles são muito agressivos para manter sua identidade, suas tradições e leis. Eu acho que a Igreja Católica é uma das poucas instituições que ainda quer manter o Iraque unido. Por que isso? Qual seria o benefício que o senhor vê de um Iraque unificado? Se olharmos a história, o Iraque abarcou toda a Mesopotâmia. Ao longo da história, esta região sempre esteve unida. Toda a nossa herança é uma só, pois, historicamente, sempre houve uma coexistência pacífica entre todos os povos diferentes que habitam este país. O Iraque é um mosaico de povos. Era muito bonito ver essas etnias convivendo. Isto era uma riqueza do país. Nós poderíamos iniciar um novo ciclo vivendo em harmonia. Se dividir o país, a nossa história será interrompida. O Iraque deixará de existir. Essa cultura de convivência se acaba. E para nós cristãos vai ser mais difícil, pois estamos no sul, no centro, estamos em Bagdá e em sua região. Vivemos entre os sunitas, os xiitas e entre os curdos, no norte. Nós também estamos por toda a parte ali, para testemunhar os valores humanos, os valores cristãos. Realmente, tanto os sunitas quanto os xiitas admiram os cristãos. Se acabar o Iraque, o que irá acontecer conosco? Então, tem uma pergunta. Onde os cristãos irão encontrar um espaço num Iraque dividido? Não vai haver espaço para nós. A maioria dos cristãos vai ter que abandonar o país definitivamente para nunca mais voltar. E eles já estão tentando ir embora. Será uma grande perda não só para nós cristãos, mas também para os demais. É que os cristãos têm mais qualificação, têm mais valores, maior lealdade. Nós constituímos uma verdadeira elite do país. Será uma perda para todos os outros. Será um empobrecimento do país? O Iraque é um perigo para o Ocidente. E qual será este perigo? O Ocidente só se preocupa com seus interesses materiais, com o petróleo. Ele não se preocupa com os direitos humanos. Se eles querem mesmo democracia e liberdade, como dizem, teriam que educar o povo para isso, preparar o país para isso. Mas é tudo uma grande mentira. Eles deviam estar tomando medidas para implementar a democracia. Ao invés de tomar medidas neste sentido, eles não ligam, não se importam. Enquanto isso, a cada dia tem gente sendo morta. E o mesmo está acontecendo na Síria, no Iêmen, na Líbia e entre os palestinos. Eles também querem garantir, acima de tudo, a segurança de Israel. Eu acho que este é um dos objetivos do Ocidente. O senhor está desapontado com o Ocidente? Sim, isso porque eles não trouxeram para nós nem democracia, nem liberdade. Tropas ocidentais já estão no Iraque há mais de 10 anos. Nada fizeram pela infraestrutura. Mas temos corrupção e instabilidade. E não se vê um futuro. Milhares de iraquianos já foram embora. As pessoas mais inteligentes e mais ricas se foram. Só estão ficando as pessoas mais pobres, porque elas não têm meios de ir embora. O mesmo acontece entre os cristãos. Só ficaram os que não têm dinheiro para sair. Por que isso?
O senhor tem receio pelo futuro dos cristãos do Iraque? Sim, estou muito preocupado. Tenho alguma esperança, mas ela é muito frágil. E acho que o Ocidente é muito egoísta. Mesmo os cristãos ocidentais são muito fracos. Fracos na fé? Fracos no quê? Eles não ligam, não têm força e não querem tomar posição. Não são assertivos, proclamar a verdade, ajudar os perseguidos a viver, proteger as vidas humanas. E para onde vamos a partir da situação atual? Nós já falamos da necessidade de diálogo, de uma solução política. O que fazer para manter os cristãos lá? E apesar da fraqueza dos cristãos no Ocidente, que apelo o senhor faz a eles em vista dessa situação? Eu acho que, em primeiro lugar, nós deveríamos ser mais unidos. Nós somos várias igrejas separadas, o que nos enfraquece bastante. A solução precisa vir de dentro de nós. E precisamos da ajuda dos cristãos para podermos ficar em nosso país e darmos testemunho. Nós estamos lá, no meio dos muçulmanos. Somos uma ponte com eles. Nós podemos ser um bom instrumento para o diálogo entre o cristianismo e o islamismo. Nós conhecemos muito bem a história, a linguagem apropriada, o vocabulário deles. Não só o acadêmico como no Ocidente, onde eles só conhecem o Oriente por escolas e livros e por especulações. Vocês vivem isso. Sim, praticamos o diálogo através da vida. Além disso, temos a vocação de permanecer lá. É a nossa missão. Deus quer algo dessa nossa presença lá. Eu acho que há um plano divino para a nossa presença ali. Nós, cristãos, estamos no Oriente como luzes. O que o senhor responderia para um jovem casal cristão que lhe diz após ouvi-lo dizer que os cristãos precisam ficar no Iraque? Senhor patriarca, como ficar se não vemos futuro para nossos filhos? Como ficar? Ou devemos ir embora? A decisão é deles. Eles são livres para escolher. Nós procuramos formar os fiéis no sentido de que somos cristãos e, como tais, devemos ser santos, como ensina a Igreja. E então temos uma missão. Não existe igreja se não há missão. Isso traz uma dinâmica de evangelização. Na sociedade, estamos dando testemunho nas escolas, no trabalho, por toda a sociedade. Temos de dar testemunho de nossa fé, de modo discreto, sem falar, tal como fez São Francisco, mostrando um modelo de vida. Eu estava no avião sentado ao lado de um rapaz. Ele me perguntou, por que vocês vivem perdoando? Jesus perdoou os judeus. Respondi que aquele que perdoa tem uma atitude mais forte do que aquele que se vinga. Ele ficou estupefato, sabe? Mas isto é muito importante. Além de se perdoar, deve-se também procurar e promover a paz, e não ser causador de conflitos. As pessoas devem ser leais, fiéis. Todo mundo diz, inclusive os muçulmanos e a Empídia, que os cristãos do Iraque são como as flores do jardim. Não precisamos de grandes discursos para dar o exemplo. Por isso seria um grande pecado se os cristãos forem obrigados a abandonar o país. Os muçulmanos não terão mais o exemplo de algo diferente deles. O Papa Bento XVI, quando o senhor foi eleito patriarca, o convidou e a todos os membros da Igreja Católica Caldeia a serem uma ponte, a promover e a fortalecer o diálogo entre os cristãos e os muçulmanos.
O senhor estava nos falando exatamente sobre isto. O senhor já antevia isto antes e considera isto como sendo a sua missão? Sim, eu entendi isso e sempre estivemos agindo para construir pontes, nos encontrando com sunitas e xiitas. Conversamos com eles sobre religião, sobre direitos humanos, sobre a sociedade. Na semana passada, o arcebispo de Kirkuk foi ajudar famílias muçulmanas, 500 delas. Ele foi levar a elas alimentos e remédios. O imã, líder muçulmano local, disse na televisão: "Eu chorei quando vi os cristãos trazerem ajuda para os nossos irmãos muçulmanos. Isso é humanitário, isso é a religião." Foi uma declaração muito forte, muito boa, sabe? Depois dos ataques do Estado Islâmico contra Fallujah e Anbar, eu encontrei com o meu bispo auxiliar para levar ajuda para cerca de 1000 famílias pobres da região. Como o senhor mantém a esperança? Qual é o apoio espiritual que permite ao senhor manter a esperança em meio a uma situação que parece ser tão negra para o Iraque? Não é fácil, às vezes ficamos muito contrariados, sabe? Eu estudei história, a história do cristianismo e a história antiga do Iraque. Também estudei os velhos padres da igreja. Era a mesma situação, sabe? A igreja daqui é uma igreja mártir, mas sempre houve esperança. Tertuliano disse que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Jesus ensinou aos cristãos que tudo o que vocês fizerem ao menor dos irmãos será feito para mim. Eles também precisam aprender a olhar mais fundo na mensagem. O significado que traz a religião para a essência de nossa vida, que nos traz a esperança, que nos faz buscar a esperança. Mas muitos deles não têm esperança. E muitos deles olham para o cristianismo como exemplo de religião. Eu acho que com o tempo eles vão ter de mudar, vão ter de sair deste ciclo de violência, de todo tipo de lutas, desta ideia de jihad, ou guerra santa. Há uns 3 dias eu falei com 3 sheiks e um imã, e lhes disse: "Por favor, parem com isso de jihad. Se vocês querem mudar o Iraque, tentem fazê-lo de um modo civilizado, com diplomacia, diálogo, para convencer os outros a mudar. Se não for assim, vocês não vão ter um futuro. Vocês estão destruindo tudo." Eu acho que eles têm de pensar nisso. Um dia isso vai acontecer. E o que podemos fazer? O que os benfeitores da ajuda à igreja que sofre e nós podemos fazer? A ajuda à igreja que sofre, a AIS, está fazendo muito. Ela está ajudando em muitos pequenos projetos para os refugiados das aldeias, mas também em muitos outros países. Eu acho que o pessoal da AIS são os bons samaritanos de hoje. Eu realmente acho isso. Você sabe, o bom samaritano do Evangelho é Jesus Cristo. Os cristãos precisam ser assim. Tomar os seus irmãos e irmãs em necessidade ou que são perseguidos para serem solidários com eles. Falar em defesa deles, se possível, visitá-los e ajudá-los. E até demonstrar publicamente contra as perseguições, proclamar ao mundo que isso é errado. Que matar alguém por causa de religião ou de sua identidade é inaceitável. Nós temos que respeitar todos os seres humanos. Este é um princípio absoluto. Eu acho que os cristãos do Ocidente precisam ser muito mais corajosos e não serem fracos ou terem vergonha de sua religião. Vejam os muçulmanos. Por que ser tímido assim? Por quê? Por que ter medo de dizer que somos católicos, cristãos?
Nós temos que viver nossa fé também publicamente, com os outros. Por que somos tão tímidos e medrosos? Nós, cristãos, não podemos ser nem medrosos nem tímidos. Temos de ser corajosos, inclusive os sacerdotes e bispos, sabe? Nós somos consagrados e temos de estar prontos a até darmos nossa vida por Cristo. De verdade, sabe? Muito obrigado, patriarca, por ter conversado conosco hoje. Muito obrigado a você, Mark. Eu espero que a mensagem esteja dada. Nós rezamos por vocês e muito obrigado, senhoras e senhores, por terem estado conosco neste programa. Se vocês quiserem saber mais ou talvez como vocês podem ajudar através de ações, de orações, olhem os telefones e endereço para contato no final deste programa. Esperamos estar com vocês na semana que vem. Muito obrigado. Mineira de nascimento, paranaense de criação, gaúcha por consagração e amazonense por missão. Nós estamos numa cidade chamada Careiro da Várzea. Ela fica distante da cidade de Manaus, uns 20 minutos de lancha. Aqui nós temos duas estações, que é a cheia e a vazante. E esse é o movimento que dá aí a característica da região. Eu tinha um sonho de ser irmã na quarta série, eu já queria ser irmã, mas eu queria ir para o orfanato. O orfanato, para mim, ele teve uma dimensão maior, né? De tantos órfãos e órfãs, assim, de famílias, mas também de apoio, de educação, de esperança. Então, acho que a minha missão está bem por aí. Muito interessante as explicações que o patriarca de Bagdá nos deu, não é verdade? Nós agora podemos entender melhor o que está acontecendo lá no Iraque e na Síria, aqueles horrores onde cristãos, católicos e ortodoxos estão sendo mortos simplesmente porque eles acreditam em Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma situação quase que desesperadora nesses dois países, e nos países vizinhos estão recebendo as centenas de milhares de pessoas que fogem destes horrores da guerra e da perseguição religiosa. Se você quiser ajudar esses refugiados, quiser ajudar os programas da Igreja Católica lá no Oriente Médio, por favor, nos ajude enviando seu donativo para a ajuda à igreja que sofre, a AIS. Você pode telefonar, ligue agora mesmo, uma ligação gratuita para o número 0800 77 099 27 para então ouvir a explicação de como você faz para poder ajudar a igreja a socorrer esses infelizes que lá sofrem. Mas nós também temos projetos aqui no nosso Brasil, nas regiões mais necessitadas, do Nordeste, da Amazônia e de algumas grandes cidades, onde a igreja tem projetos que nós ajudamos a financiar. Você pode também obter mais informações para a nossa organização na internet. E você pode ver esse programa e indicar esse programa para seus amigos, parentes e conhecidos, que podem ver esse programa na internet qualquer hora do dia ou da noite que quiserem. Basta ir no nosso site, no www.ais.org.br, e lá você pode ver mais explicações sobre a nossa organização, sobre os projetos que nós estamos financiando e também esses programas de televisão onde Deus chora. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana, neste mesmo horário, se Deus quiser. Até lá.